Olá, querida, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora, ele é apenas um de todo o arsenal de conteúdo que está dentro do Clube da Vocação Feminina. Se você nunca ouviu falar nesse clube, é justamente um local, é um refúgio, um cantinho que eu tenho muito carinho, em que eu criei há 3 anos atrás, assim que eu me casei, e que eu queria documentar toda a minha jornada de preparação, de melhora, das minhas dificuldades e também com alguns conteúdos auxiliar vocês numa mesma medida. E então hoje, depois de 3 anos, a gente concretizou isso. É um local de fazer amizades, de partilhar coisas, de aprender muito, de ensinar também umas às outras, de não se sentir só no meio de uma jornada que é justamente essa busca por um aperfeiçoamento, a busca por um desenvolvimento feminino, de sermos melhores, de dar o nosso melhor para os nossos no local onde nós estamos. Este aqui é apenas um vídeo de tantos que você pode conhecer, e eu digo isso porque o Clube da Vocação Feminina muito em breve vai abrir. E infelizmente será a última vez que ele vai abrir. Ele vai fechar as suas portas, nós não vamos mais abrir o Clube da Vocação Feminina, ele vai realmente findar, mas então nós estamos dando essa última oportunidade caso você queira ter esse momento, essa oportunidade de transformação com tantas outras mulheres, comigo e com tantas outras senhoras. Então se você tem interesse, o clube vai abrir pela última vez no dia 9 de fevereiro de 2026. Então, se você quer saber um pouco mais, clica nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá para esse vídeo que eu preparei para vocês com muito carinho. Eu espero que possa acrescentar muito e deixa nos comentários o que foi que você achou dele. Sejam bem-vindas a mais um vídeo sobre virtudes para se estimar no seu lar, e hoje nós vamos falar sobre a virtude da pontualidade. Primeiro, a gente tem que perceber, sim, que a pontualidade é uma virtude, porque o contrário dela, que é justamente um certo desleixo com as nossas atividades, com os nossos horários, é uma coisa que pode atrapalhar muito a nossa rotina, a dinâmica familiar e a forma como nós nos comprometemos com os nossos deveres. É claro que acontecem imprevistos, por vezes a gente calcula mal o tempo que a gente precisaria para fazer alguma atividade, para chegar até um local, mas no cotidiano, normalmente, a gente tem que combinar que atrasar é feio. É chato. Nós achamos que é uma coisa completamente comum, porque é muito comum a gente ver pessoas se atrasarem, até pessoas que são autoridades se atrasarem. Acaba sendo corriqueiro a gente marcar uma reunião para tal horário, mas só começa daqui a 30 minutos, né? No entanto, que na indústria do casamento é assim, você tem que marcar a cerimônia de 10 horas, mas você tem que colocar no convite que é 9 horas, porque normalmente as pessoas têm que se arrumar para chegar 9 horas e aí elas conseguem chegar às 10 horas. Então, assim, para vocês verem como é que é a mentalidade do brasileiro, né? Mas sim, se a gente for ver de fato a dinâmica familiar, quando, por exemplo, a gente atrasa o jantar, o quanto isso pode ser comprometedor. Porque atrasando o jantar, as pessoas que estão ao nosso redor estão com fome, começam a ficar à flor da pele, começam a se estressar. Qualquer desconforto é motivo de uma reclamação, é motivo de uma voz alta. Então, um pequeno atraso pode gerar grandes impactos. Assim como, por exemplo, se a gente tem um cronograma de lavar roupas e a gente atrasa 2, 3 dias, quando chega a hora que a gente consegue de fato lavar a roupa, aquele monte de roupas que a gente não sabe nem por onde começar. Então, a nossa falta de organização, o nosso desleixo com os horários, a nossa desfeita com os nossos deveres, de fato nos levam para um mau caminho, nos levam a viver uma vida ansiosa, estressada, preguiçosa, sem uma certa hierarquia, sempre fazendo as coisas com pressa, porque sempre estamos atrasados, porque não temos uma devida organização para sermos pontuais para com os nossos deveres e compromissos. Isso que é a pontualidade. É uma presença completa no devido momento onde ela deveria estar. Existe uma parábola muito interessante que fala sobre a pontualidade, que é justamente a parábola das virgens prudentes. Nós temos ali um conjunto de virgens que estavam preparadas, que estavam com o óleo que era necessário, e outras virgens insensatas que, a gente vai dormir aqui um pouco, a gente vai cochilar, né? E quando for a hora, dá tempo da gente comprar um óleo, dá tempo da gente resolver, né? Sempre deixando as coisas na banda voor, digamos assim, né? E aí, quando chega o determinado momento que ela precisava ter uma certa prontidão, uma pontualidade, ela decai. Ela não está disposta a cumprir o papel dela, porque não houve organização,
porque não houve prontidão, porque não houve pontualidade. Então, essa parábola fala, sim, sobre o valor de uma pessoa pontual, sobre o quanto uma pessoa pontual, ela vive o que precisa viver em determinado momento e está pronta para o dar sim quando lhe for devido. Coisa interessantíssima de se perceber que uma pessoa que não consegue ser pontual nos seus trabalhos, nas suas demandas, ela é uma pessoa com uma certa falta de caráter, porque não consegue cumprir a palavra dada. E veja só, minha gente, por mais que pareça ser uma coisa muito pesada que eu estou falando, é em certa medida verdade. Porque tem aquela história que a gente precisa ser fiel no pouco para ser confiável coisas grandes para nós, né? Então, ser uma pessoa pontual, uma pessoa pronta para determinadas situações, é ser sim uma pessoa confiável. Então, se vocês querem construir um bom caráter, se vocês querem construir uma boa personalidade, cumpram a palavra dada, inclusive nessas coisas pequenas cotidianas, no sentido de, se eu vou chegar em determinado local de tal horário, eu vou fazer de tudo para chegar nesse local, nesse tal horário. É óbvio que coisas vão fugir do nosso controle, imprevistos, trânsito, tempo, clima, acontece, mas o que estiver sobre meu alcance, eu vou fazer para cumprir a minha palavra. O meu sim deve ser sim e o meu não deve ser não. Por isso que essa questão da pontualidade precisa ser contemplada e precisa ser vivida. Porque sendo fiel nesse pouco, conseguiremos ser pessoas com a personalidade robusta, própria, para vencer coisas grandes. Sobre isso, o livro que nós estamos usando como referência tem uma frase que é muito certeira. Seus atrasos são a prova de que você é incapaz de se submeter a uma certa disciplina. Então, assim, do que adianta a gente querer colocar grandes mortificações, grandes ideais, grandes conquistas na nossa vida, nós não conseguimos cumprir um mínimo horário, né? E até essa nossa falta de disciplina mostra a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de amor para com esses nossos deveres. Porque, por exemplo, quando é para viajar, né, a gente precisa estar pontualíssima no aeroporto, a gente chega 3 horas antes, né, para não ter problema de acontecer algum imprevisto, mas quando se trata do nosso trabalho, quando se trata de um café com uma amiga nossa, quando se trata da missa, quando se trata de uma saída com um familiar nosso, pode atrasar, né, não tem problema, fulaninho não vai se preocupar, fulaninho não faz tanta questão. Isso mostra o amor que vocês têm para com os deveres cotidianos de vocês. Quando a gente ama, a gente zela, a gente cuida, a gente faz da melhor forma possível aquilo que nós podemos fazer. Portanto, ser pontual é um ato de amor. E a gente tem que combinar que as pessoas que atrasam muito é deselegante, é uma falta de educação. Imagina só, a pessoa fez de tudo para chegar no restaurante naquele horário e você ali arrumando. Aí fulaninho te liga e tu ainda mente pra fulaninho falando, não, eu já tô chegando, já saí de casa. Gente, isso é uma falta de respeito, isso não é elegante. Eu não quero que senhoras do clube tenham esse tipo de comportamento. Isso é muito feio. E aí vocês me falam, Jenny, é porque realmente a minha vida é muito cansativa. Eu tenho muitos deveres, eu tenho muitas tarefas. Sim, eu compreendo e talvez isso seja muito verdade. Mas eu te convido a imaginar, né? A gente ter uma certa reflexão. Aonde nós estamos colocando o nosso tempo? Porque, de fato, por muitas vezes, nós atrasamos por besteiras. Nós nos atrasamos porque estamos ali no celular. Começamos a fazer algo que não é uma prioridade, não é uma urgência. Porque a gente demora demais para escolher a roupa perfeita, para fazer a maquiagem perfeita. Será que é realmente devido colocar esse tempo nessa ação? Onde é que está o tempo de vocês? Porque esse tempo nos é valioso. O tempo é uma página em branco que com tua liberdade, com teu amor e devoção, tu vai usá-lo, tu vai usufruí-lo. E o que é que você vai escrever nesse tempo? O que é que tu vai escrever nessa página? Essa página que é irrepetível, ela não volta. Não dá para passar borracha e tentar reescrevê-la novamente. É única. Se tua vida é única, ela precisa ser plena. Existe uma passagem muito bela que eu não vou ler por completo, mas eu gostaria muito que vocês refletissem e contemplassem, que é justamente Eclesiastes 3. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de edificar.
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. E assim segue. E o que eu quero dizer com isso? Gastar bem o tempo não é estar sempre trabalhando, sempre em alguma atividade, mas fazer aquilo que é devido para aquele momento. Existe a história de São João Bosco, que alguém vai perguntar a ele, em um grupo de amigos, o que é que eles fariam se Jesus voltasse, se houvesse a segunda vinda de Jesus. E algumas das crianças falavam, eu iria me confessar para eu ver Jesus em estado de graça. Outros falavam que ia para a igreja, ia rezar, e etc, etc. Enquanto, quando perguntaram para São João Bosco o que é que ele faria, ele disse, como eu estou aqui jogando bola com os meus amigos, eu vou continuar jogando bola com os meus amigos. Porque aquela era a vontade de Deus. Aquele momento era próprio para que ele se jogasse bola, portanto é vontade de Deus que ele jogue bola e ele vai continuar jogando bola, não tem problema. E aqui eu quero abrir um ponto que será conversado durante esse mês com mais profundidade, mas sobre o tempo insubstituível de descanso que nós precisamos. Por que há tantos chegam atrasados? Porque se levantam no último minuto e depois já não conseguem recuperar o atraso da manhã. E por que se levantam tarde? Porque se deitam tarde demais. Então, o tempo que a gente dá para o descanso não é um tempo perdido. Na verdade, é quando a gente resgata as nossas forças para que nós possamos trabalhar mais, para nos dar mais. O meu convite aqui é que vocês sejam pontuais, que vocês estejam prontas como as virgens prudentes para as demandas que a vida pede de vocês. Mas, acima de tudo, não entrem num estado de vida workaholic, porque isso não é, de fato, aproveitar o tempo. Por vezes, isso é perder tempo e perder a eternidade. Sobre o descanso, a gente vai falar um pouquinho mais no Café das Patroas que vai existir nesse mês. E eu espero que, de algum modo, este vídeo já tenha te ajudado a ampliar o teu olhar para a pontualidade e para o uso devido do nosso tempo, que de fato é um presente que Deus nos dá. Comenta aqui o que é que você mais gostou de escutar nesse vídeo e até o nosso próximo episódio.